Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. A situação em Gaza continua tensa, com as forças de defesa de Israel enfrentando o grupo Hamas. As operações militares israelenses obtiveram sucessos significativos, atingindo alvos estratégicos e líderes do Hamas. Israel também destruiu uma rede de túneis usada pelo Hamas, revelando a complexidade das atividades subterrâneas. Além disso, Israel expressou a intenção de manter o controle de segurança em Gaza, mesmo após a retirada de suas tropas. Há discussões sobre o papel da autoridade palestina na gestão pós-guerra, mas o primeiro-ministro Netanyahu rejeitou repetidamente a proposta de permitir que ela assumisse o controle em Gaza. Os cortes frequentes de comunicação em Gaza têm dificultado a disseminação de informações e aumentado a incerteza entre os residentes. A população local está enfrentando desafios significativos, incluindo a falta de acesso à internet e a dificuldade em receber alertas sobre possíveis evacuações. O exército de Israel realizou ataques bem-sucedidos na faixa de Gaza, resultando na eliminação de vários líderes e comandantes do grupo terrorista Hamas. Entre os alvos, Mohamed Aar, responsável pelas unidades de mísseis antitanque do Hamas, foi morto em um ataque aéreo. Essas ações contribuíram para interromper as operações do grupo terrorista e aceleraram o progresso das operações ofensivas israelenses na região. O Hamas enfrenta desafios significativos devido à perda de seus líderes e comandantes em um curto período de tempo. Os ataques de Israel em Gaza estão dificultando a situação para o grupo terrorista. Parece que a única opção deles é fugir de volta para os túneis em Gaza. No entanto, o exército de Israel não está deixando isso fácil, usando tecnologia e forças especiais para encontrar e destruir esses túneis. Recentemente, o exército israelense destruiu uma rede de túneis que estava sendo usada para diferentes coisas, como coordenar operações e armazenar equipamentos retirados de civis. Os líderes importantes do grupo terrorista também usavam esses túneis para se mover pela cidade. A destruição dos túneis foi feita com cuidado para evitar problemas e manter a segurança. Os ataques israelenses causaram grandes perdas no norte de Gaza, mudando a liderança na região. As forças de inteligência de Israel estão concentradas em neutralizar ameaças, especialmente no norte e centro de Gaza. O IDF não apenas busca eliminar líderes do Hamas, mas também está focado em obter informações estratégicas cruciais por meio de interrogatórios. Recentemente, mais de 20 terroristas do Hamas foram detidos pelas forças israelenses e pelo Shin Bet, sendo posteriormente levados para Israel para extensos interrogatórios. A inteligência obtida desses interrogatórios tem se mostrado valiosa para a condução das operações em curso. Entre os principais alvos estão os túneis, considerados uma parte fundamental da infraestrutura do Hamas. A IDF destaca a importância dessas ações no norte e centro de Gaza, enfatizando que a inteligência é tão crucial quanto a destruição física dos túneis. Além disso, relatos indicam que as forças israelenses realizaram mais de 120 ataques em Gaza, visando assentamentos do Hamas e locais estratégicos. Essas ações abrangentes têm como objetivo desmantelar as capacidades operacionais do Hamas, destacando a importância tanto das unidades de inteligência quanto das unidades militares operativas. O general de brigada Daniel Hagar, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, reiterou recentemente que as tropas israelenses estão comprometidas em avançar para onde for necessário, inclusive no sul da faixa de Gaza. Essa abordagem reforça o compromisso contínuo de Israel em conter as ameaças representadas pelo grupo terrorista Hamas, visando garantir a segurança e estabilidade na região. Depois de declarações críticas, foi distribuída uma brochura em comunidades a leste de Khan Yunis, a maior cidade do sul de Gaza. A população foi alertada para se mudar para abrigos conhecidos. Essa medida ocorreu após intensos bombardeios da Força Aérea Israelense contra alvos do Hamas no sul de Gaza. As autoridades israelenses identificaram e destruirão recentemente descobertos 40 novos túneis na direção de Khan Yunis e outros assentamentos do sul de Gaza. A IDF mobilizou uma frota de cerca de 60 aeronaves de combate, incluindo jatos F-30 e 5 F-16 de última geração, para atacar essas áreas,
visando principalmente os líderes do Hamas. Esse esforço é parte da estratégia para desmantelar as capacidades do grupo terrorista, evidenciando mudanças nos equilíbrios políticos na região. O orientador de segurança nacional do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, indicou a possibilidade de aceitar o plano americano para uma autoridade palestina renovada que governará a faixa de Gaza após a guerra. O líder israelense está demonstrando uma postura mais flexível em relação à integração com a autoridade palestina. No entanto, ressaltou que essa questão demandará reformas e Israel não pretende assumir um papel na gestão de Gaza após a guerra. A autoridade palestina e a Jordânia ainda não comentaram as declarações. Anteriormente, Mohammad Shtayyeh, do grupo Hamas, afirmou que a autoridade palestina estaria disposta a governar Gaza apenas se o exército israelense se retirasse completamente. Netanyahu rejeitou várias vezes as propostas dos Estados Unidos para que a autoridade palestina governe Gaza após a guerra. Ele destacou que essa organização representa uma grande ameaça à segurança de Israel e é considerada uma organização terrorista pelos EUA desde 2007, quando tomaram controle de Gaza. Após os ataques em outubro, Netanyahu afirmou que, após os sacrifícios de civis e soldados, não permitiria que aqueles envolvidos em treinamento e apoio ao terrorismo entrassem em Gaza. No entanto, a administração Biden argumenta que uma autoridade palestina renovada deve desempenhar um papel no governo pós-guerra em Gaza, possivelmente formando a base de um futuro governo. As autoridades dos Estados Unidos têm exercido pressão sobre a liderança da autoridade palestina, instando-a a realizar eleições e a revisar suas medidas de segurança. Os Estados Unidos desempenharam um papel significativo no treinamento das forças de segurança palestinas na Jordânia. Em relação a esse cenário, a Casa Branca fez comentários enfatizando a necessidade de a autoridade palestina abordar questões específicas para se tornar uma entidade credível. Um ponto destacado foi a atuação das forças de segurança palestinas na Jordânia desde 17 de outubro, visto como um indicativo de sua capacidade de governar Gaza se essas forças forem envolvidas. As declarações de Hanegbi sobre a necessidade de uma revisão na autoridade palestina ecoaram os pedidos dos Estados Unidos por mudanças substanciais. Além disso, é importante notar que as autoridades israelenses demonstram mais preocupação com as políticas educacionais e os pagamentos a palestinos do que com as críticas vindas de membros de extrema-direita do governo, incluindo as declarações de Hanegbi, o ministro das Finanças de Netanyahu, Smotrich, que lidera um partido de extrema-direita, compartilhou em sua conta oficial do Twitter uma posição que não representa o governo israelita. Ontem, um alto funcionário israelense anunciou que Israel ainda se opõe à autoridade palestina a assumir um papel em Gaza. A autoridade também precisará de assistência internacional para desmilitarização e desradicalização. Autoridades palestinas e governos árabes pedem o cessar-fogo em Gaza antes de discutir acordos para o período pós-guerra. Os Estados Unidos instaram a autoridade palestina a não assumir a gestão da faixa de Gaza. Além disso, líderes políticos nunca mantiveram conversas com o grupo rival Fatah sobre a governança de Gaza e Cisjordânia após a guerra. Jussam Badran, membro do Hamas baseado em Doha, explicou que não se reuniu com a autoridade palestina nem com seu líder, Mahmoud Abbas, em debates passados, recusando-se a dissolver sua asa militar. Isso significa que o papel da autoridade palestina na administração dependerá de Israel conseguir seu objetivo declarado de excluir a organização e qualquer ameaça representada a Israel. Um obstáculo não resolvido é a insistência de Israel na manutenção do controle da segurança em Gaza por um período indefinido após a retirada de suas tropas. Muitos oficiais árabes destacam que a administração em Gaza pode voltar à situação anterior, semelhante à Jordânia, se as tropas israelenses continuarem fazendo incursões frequentes. Analistas israelenses afirmam que a recusa de Netanyahu ao papel da autoridade palestina em Gaza visa aumentar seu apoio interno, que foi enfraquecido pelos pedidos de sua demissão devido à falta de prevenção de um ataque do Hamas e a resposta inicial do governo à crise. Seu rival Benny Gantz, líder do Partido de Unidade Nacional e ex-ministro da Defesa atualmente no Gabinete de Segurança, também anunciou que Israel manterá controle total da segurança em Gaza.
Ele apelou a líderes e moradores de Gaza, sugerindo uma coalizão de países árabes assumir a responsabilidade pela administração civil. Gantz nunca negou explicitamente o papel da autoridade palestina. Ontem, o exército israelense anunciou confrontos em Khan Younis, ao sul da cidade de Gaza, onde acreditavam que líderes militares estavam escondidos. Israel emitiu alertas nas redes sociais árabes pedindo evacuação, mas interrupções na comunicação são um problema crescente em Gaza. Muitos moradores não conseguiram ler as mensagens devido a cortes de comunicação. A ONU explicou que os cortes desta semana foram causados por interrupções nas principais linhas de fibra em Khan Younis. Os apagões frequentes deixaram muitos habitantes de Gaza incapazes de fazer chamadas telefônicas, acessar a internet ou enviar mensagens por dias. Amira Hizam, de 36 anos e residente na cidade de Gaza, mencionou que mantém o telefone perto da janela para capturar qualquer sinal quando o serviço for retomado. Ela destacou o estado deplorável dos palestinos em Gaza, mencionando que a pior parte é não ter internet para saber sobre bombardeios ou tanques se aproximando. A falta de informação sobre o cessar-fogo os deixa inseguros, e eles esperam encontrar um espaço seguro o mais breve possível. Até logo e que os dias que se seguem estejam repletos de paz e compreensão para todos nós.